Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo. Me chamo Marcos Lopes. Seja bem-vindo ao canal Resistência Apologética. Vamos falar um pouquinho sobre o Dr. Walter Martin, o saudoso Dr. Walter Martin, que morreu no ano de 1989. Bem, foi praticamente o apologista pioneiro aqui nos Estados Unidos, né? Na área da apologética. Ele atuou nos anos 50, 60, 70 e 80, falando com centenas e centenas e centenas de sectários, de adeptos de seitas, e deixou uma marca através dos seus livros, dos seus vídeos e através do seu ministério dado por Jesus Cristo. Dr. Walter Martin, o saudoso Dr. Walter Martin, foi ordenado, né, pastor pela Igreja Batista Regular, sendo que na sua época esta era uma igreja de linhagem calvinista. A pergunta desse vídeo é: Dr. Walter Martin, ele era um arminiano ou ele era um cristão monergista, né? Como as pessoas dizem, calvinista. Eu não gosto muito de usar esse termo porque é um termo assim que prende-se, parece a pessoa de Calvino, entendeu? Isso aí foi um apelido dado lá na época da Reforma Protestante, aos que seguiam a Reforma Protestante. Os luteranos estavam com certos ciúmes, né, da coisa, e deram esse apelido aí. Mas Dr. Walter Martin foi ordenado por uma igreja de linhagem calvinista, andou com um mentor, que era presbiteriano também, e a Wikipédia, ela faz uma citação documentada de um autor adventista chamado Dr. Webster Douglas, que em seu livro Uma Bifurcação na Estrada pergunta sobre doutrina, a história da divisão adventista de 1957, segundo a publicações remanescentes de 2008, ele diz que Dr. Walter Martin foi um especialista em evangelicalismo calvinista na página 27. Bem, existem outros também teólogos, né, dos adventistas, que dizem a mesma coisa sobre o Dr. Walter Martin. Por que será que eles dizem a mesma coisa? Né? Eles não desmentem um aos outros, eles dizem as mesmas coisas. Por exemplo, o jornal da Associação Adventista, o fórum deles, né, norte-americano, chamado Spectrum, que significa espectro, né? Esse jornal dessa associação, no volume 35 de 2007, diz que Walter Martin, representando os evangélicos calvinistas, avaliou mal a medida de concordância dentro do adventismo, conforme a página 57. No mundo inglês, como a gente sabe, toda obra que chega aí no Brasil, geralmente ela é cortada devido aos gastos que você tem com a tradução. Então, este livro, esse calhamaço aqui de 800 páginas, certo? De autoria do Dr. Walter Martin, certo? The Kingdom of Cults, né? Ou seja, pode ser o reino dos cultos ou o império dos cultos. No Brasil temos a tradução, atualmente, parece não falha a memória, da CPAD, o Império das Seitas. Antigamente era a editora Betânia que tinha o Império das Seitas. Eu tenho da editora Betânia lá em São Paulo, né, guardado lá no storage, né? Então, o que acontece? Ele diz aqui, nessa sexta edição, falando sobre a seita do Reverendo Moon, certo? Ele começa a comentar aqui sobre a seita do Reverendo Moon. Ele diz o seguinte sobre esta questão, né? O princípio divino original dizia: a crucificação foi uma tragédia universal. O sofrimento de Jesus na cruz não foi a vontade de Deus, nem foi um evento predestinado, né, conforme a página 466 do livro Império das Seitas norte-americano, ok? Não sei se você consegue ver bem aí, tá? Mas está bem aqui, ó. Então, o que ocorre é o seguinte, em outra questão também, o Dr. Walter Martin,
ele diz, em resposta ao pensamento do reverendo Moon, na mesma página, Walter Martin diz o seguinte: Jesus, na ceia do Senhor, proferiu palavras inesquecíveis, porque isto é meu sangue que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ora, será que um arminiano ele responderia a um herege dessa forma? O que você acha? Eu acredito que não, né? Mas vemos também o Dr. Walter Martin ainda dizer e refutando o reverendo Moon, né, na página 440, 467. Para finalizar, nós vemos o seguinte: o que o reverendo Moon não consegue perceber é que a crucificação de Jesus foi de fato o plano pré-ordenado de Deus para redimir pecadores perdidos, conforme Apocalipse 13:8 declara: o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Bem, eu estou começando, né? Eu peguei esta obra recentemente, né? A gente está começando a estudá-la no inglês aqui, dentro da possibilidade, né? Embora que my English no good, né? Mas a gente vai procurando se aperfeiçoar aqui nas nossas afirmativas. Porém, o que acontece é o seguinte: no livro Adventista Questões sobre Doutrinas, na página 294, quem tiver em português, lá está escrito que os eruditos fundamentalistas com os quais os grupos adventistas estavam lidando eram alicerçados no campo calvinista. Então, mais esta menção dos adventistas está em consonância com outros teólogos adventistas. Nenhum questiona de que o Dr. Walter Martin era calvinista. Bem, então nós temos aí uma prova singular de que Dr. Walter Martin era monergista, ok? Mas, enquanto nós passarmos aqui por essa nação, pode ser que eu busque mais provas contundentes, entrevistando até a sua filha, quem sabe, né? Dentre os seus filhos que ele deixou, existe uma filha dele que, inclusive, trouxe uma atualização para a obra do Dr. Walter Martin. Bem, falaremos mais sobre esse assunto futuramente, tá bom? Fique na paz, até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Abençoe, que Deus abençoe a todos. Amém.